Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém, oh glória, cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Estamos aí para mais um dia da nossa meditação no livro de Salmos, e hoje vamos ler os Salmos 23, que é um dos mais lidos, né? Salmos 23, Salmos 91, Salmos 40, né? E o Salmos 23 aí é o campeão, né? Chegamos nele. Então já te peço aí que você esteja aí, né? Junto conosco aí nessa caminhada, nessa continuação. Te peço aí para você pegar sua Bíblia, né? Sua espada aí. E vamos aí junto nessa meditação de hoje, né? Eu creio que grandes coisas o Senhor vai falar ao nosso coração. E vamos para cima, oh glória. Salmos 23. Antes do nossa meditação, vamos estar orando ao Senhor, né? Para que o Senhor venha nos dar entendimento da sua palavra. Soberano e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por este privilégio, Senhor, de podermos estarmos aqui mais uma vez diante da Tua santa e maravilhosa presença, Senhor. E nesse dia de hoje, Pai, na meditação da Tua palavra, Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, derrama do alto do céu, Papai querido, aleluia, glória a Deus, a Tua sabedoria celestial sobre as nossas vidas, Senhor. Que o nosso amigo fiel, o Espírito Santo, venha trazer o entendimento, a revelação da Tua palavra à nossa mente, ao nosso coração, e que possamos sair daqui nesse dia de hoje, Pai, alimentados pela Tua palavra, pela Tua presença e pelo Teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, meu Pai, fica conosco, permanece conosco, hoje e para tudo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Oh glória! Aleluia! Vamos lá? Bom, o título já começa assim, né? A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmos de Davi. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigere a minha alma, e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, glória! Aleluia! Vamos lá, meus irmãos. Salmos 23, salmo muito conhecido, como eu disse no começo, né? Salmos 23, Salmos 91, Salmos 40, Salmos 70, são um dos salmos que o povo, né, tem tendência a mais estar ali meditando, pregando, orando, né? Mas hoje é o Salmos 23, e como eu disse, são salmos muito, muito conhecidos. Então, para cada um, o Senhor vai dar uma orientação, para cada um, o Senhor vai falar de um jeito. Mas hoje eu te convido a estar aí conosco, né? E vamos aí para cima, né? Vamos aí na meditação da palavra. Os irmãos que vêm seguindo a gente sabem que cada dia é um. Amanhã, nosso irmão presbítero Hélio Cardoso, com Salmos 24. Irmão também tem trazido umas palavras também abençoadas do céu. Então, já te convido aí, entra lá, compartilha, divulgue, para que essa mensagem venha alcançar outras mentes, outros corações, né? Aquela pessoa que por algum motivo se entristeceu, se chateou, envia. O máximo que pode acontecer é ele excluir. Mas muitos podem ser alcançados. E naquele exato dia, naquele exato momento, era uma resposta que ela precisava, era uma direção do céu que ela precisava. Então, olha que grande obra você
enviando ali um link, enviando uma mensagem, seja por WhatsApp, qualquer plataforma, e você saber que aquela mensagem que você foi um instrumento do Senhor naquele dia, ajudou aquela pessoa. Então, faça a tua parte. Semeie a palavra do Senhor. Amém? Vamos lá, chega de falar muito. Perdão. O Salmo 23 é um dos textos mais reconfortantes da Bíblia. Escrito pelo rei Davi, ele retrata Deus como um pastor amoroso que supre todas as necessidades, protege contra os perigos e guia os seus filhos rumo à paz e à vida eterna. Compreender os Salmos 23 exige uma análise sua estrutura e seu profundo significado espiritual divino em 5 partes. Então, qual que é a primeira parte? Verso 1 e verso 2, que vai dizer assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Significado, vamos lá. A declaração de nada me faltará não significa ausência de problemas, mas a certeza que Deus suprirá tudo o que for necessário. As ovelhas só deitam quando estão sem medos e saciadas em paz. Deus oferece esse refúgio espiritual. Então vamos lá. Verso de número 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, olha o que nós já vamos aprender já logo de cara. A declaração nada me faltará não significa ausência de problema. O que isso quer dizer? Nada, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar alimentação, não vai me faltar um emprego. Não. O contexto aqui da explicação é bem simples. Não significa ausências de problema. Então, às vezes as pessoas, quando elas leem esse versículo, automaticamente já vem na mente: Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, não vai me faltar de comer, não vai me faltar de vestir. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Nós temos que entender que a Bíblia é um livro espiritual. Em outras traduções vai dizer assim: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Então o que o verso 1 está dizendo? Vai ter problema, pode ter aperto, pode ter vendaval, pode estar no deserto, mas o Senhor é o meu pastor. Então, quando eu começo a olhar diferente e começo a entender que Ele é o meu pastor e nada me faltará, pode me faltar tudo. Pode me faltar alimentação, pode me faltar dinheiro, pode me faltar saúde, mas Ele não me faltará. Ele estará sempre comigo. Então, o Senhor, Ele supre tudo aquilo que eu e você precisamos. Então, quando nós olhamos diferente para esse versículo, o que o versículo está dizendo? Que o Senhor é o nosso pastor e Ele nos supre tudo aquilo que precisamos, porque a Bíblia vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então nós estamos na terra, meu amado. Então nós estamos sujeitos a enfermidades, nós estamos sujeitos aí a escassez, nós estamos sujeitos a problemas de tudo quanto é tipo. Mas quando nós olhamos para esse versículo, nós entendemos que Ele é o nosso pastor e Ele não há de nos faltar. Então pode faltar tudo, mas Ele não nos faltará. Amém? Ô glória, só o verso 1, hein? Perdão. E o verso 2 vai dizer assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente à água tranquila. As ovelhas, elas só deitam quando estão sem medo. O que significa? A ovelha, ela é um animal sensível. A ovelha, ela é um animal que ela depende do pastor, ela depende de quem está ali conduzindo, porque ela é sensível, ela é obediente, ela é amorosa. Só que, olha que interessante, quando ela se sente segura, quando ela se sente totalmente ali, sem perigo, sem nada, é onde ela relaxa, é onde ela fica tranquila. Então o verso 2 está dizendo assim, ó: deitar-me faz em verdes pastos, me dá tranquilidade, me dá paz, me dá segurança. Aí termina assim, ó: saciado em paz. Deus oferece esse refúgio espiritual. Então vamos lá para a gente poder explanar melhor. O verso 2 está dizendo assim, ó: o Senhor, Ele é meu pastor e nada me faltará.
Então, quando eu tenho isso na tábua do meu coração, que o meu Senhor é tudo aquilo que eu preciso, automaticamente Ele me traz segurança, Ele me traz paz, Ele me traz conforto. Deitar me faz em verdes pastos, me dá tranquilidade, me dá segurança. Guia-me mansamente a águas tranquilas, proteção, refúgio e segurança. Eita glória! Então, olha que coisa extraordinária. Quando nós confiamos em Deus, quando confiamos no nosso Deus verdadeiramente, Ele nos protege, nos guarda, nos dá paz, nos sacia e nos dá vitória. Eita glória! Aleluia! Vamos lá, verso de número 3. Refrigera minha alma e guia pela vereda da justiça por amor de seu nome. Em momentos de esgotamento, Deus restaura o ânimo e dá força. Ele nos conduz pelo caminho da retidão, justiça. Guia por amor de seu nome. Lembra que a nossa salvação e cuidado reflete o caráter do santo e fiel de Deus. Amém? Então vamos lá. Em momentos de esgotamento, em momentos de aflição, em momentos de luta, em momentos de peleja, nós temos que confiar em Deus. Por quê? Porque Ele nos dá força. Ele que nos dá ânimo, refrigera a minha alma. Quantas vezes a gente não se encontra no nosso dia a dia com a alma abatida, com uma alma angustiada, uma alma às vezes talvez triste porque algo não deu certo, chegou alguma notícia que você não esperava, mas Deus é aquele que nos dá estrutura, nos dá ânimo, nos dá fôlego, nos coloca de pé. Então, quando nós olhamos para esse pastor todo-poderoso, além de não nos faltar, além de nos dar segurança, Ele também nos dá ânimo, estrutura, nos coloca de pé e nos dá vitória. Eita glória! Então é isso que o nosso pastor faz, meu irmão, minha irmã. Que lindo, né? Aleluia! Vamos lá, verso de número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Perdão, é que a garganta já está seca, está muito frio aqui. Vamos lá. O vale representa momentos de crise, luto ou provação. A ovelha não teme o perigo, porque sabe que o pastor está ao seu lado. Então vamos lá. A primeira parte, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Então quer dizer, o que é o vale? Nós acabamos de ler, representa crise, luto, provação. Vamos ampliar, angústia, crise, complicação na família, complicação, né, com o filho, com a esposa, é uma porta que se fecha. Então, quando nós falamos de crise, quando nós falamos de deserto, globaliza tudo isso aí, né? É um deserto, não é uma coisa que, quando a gente fala de deserto, é como se nós, não dizendo que é uma coisa ruim, mas o deserto é uma coisa meio que solitária, né? É uma coisa que é só você e Deus ali. Vou melhorar. Deserto é um ambiente que é onde você se encontra ali sozinho, né? Não tem muita estrutura, não tem muito recursos, porque a gente sabe que no deserto é só areia, aquele sol escaldante, né? Alguns lugares para você poder se refrescar, aquelas grutas, mas não tem mais nada do que isso. Então, quando a gente fala de deserto, a gente olha para aquela, já pensa em situação difícil, né? E aqui está dizendo, né? Crise, luto, provação e tudo aquilo que eu falei. Mas a ovelha, ela não teme o perigo, porque ela sabe que o pastor está ao seu lado. Então, quando a gente vai aqui para a parte A, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque quem está contigo é o Senhor. Quem te protege é o Senhor. Quem te guarda é o Senhor. Lembra os 3 primeiros que a gente lembra? Proteção, repouso, descanso, paz, alegria, satisfação. Então, quando a ovelha ela entende que o pastor
está na frente, que o pastor está cuidando, ela não precisa temer, ela só precisa confiar, ela só precisa descansar e acreditar que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aí nós vamos para a parte B, que vai falar assim, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Então vamos lá. Aleluia. A vara serve para afastar predadores e o cajado para resgatar e guiar, simbolizando proteção, correção amorosa de Deus. Então vamos lá, nós vamos falar da vara e do cajado. Então a vara, aqui nesse exato momento, ela serve como uma proteção, porque sabemos que esse vale da morte aqui, vale da sombra, perdão, era onde a ovelha tinha que passar. Eram caminhos que tinham, e os pastores, para poder poder achar um alimento melhor, quanto mais longe eles iam, aonde estavam os pastos melhores, onde tinha alimentação melhores. Então eles tinham que passar por esse vale da sombra e da morte, que eram os caminhos estreitos. Então a vara era para espantar os predadores, né? Dos lobos, daqueles que viessem para poder, né, tirar a ovelha dali, acabar com o rebanho. Então a vara está falando aqui de proteção, para espantar, para tirar tudo aquilo que vem te ferir. O Senhor, ele é a nossa proteção, né? Ele é que nos guia, ele que nos guarda, ele que nos fortalece, ele que nos mantém de pé. E o cajado, ele representa o quê? Proteção e correção amorosa. Quando a ovelha se desgarrava, quando a ovelha estava ali, justo naqueles caminhos, que poderia ali cair num penhasco, alguma coisa, o cajado ia lá e trazia de volta. Então o cajado aqui ele simboliza proteção e correção ao mesmo tempo, porque o Senhor protege aqueles que Ele ama, Ele cuida daqueles que Ele ama. Então, quando a gente para e analisar e olhar para essa situação, lembra que muitas das vezes Ele vai te proteger, mas muitas das vezes vai ser necessário nos corrigir, porque precisamos dessa correção, porque senão daqui a pouco a gente sai dos trilhos, daqui a pouco a gente está, né, voltando ali para o mundo sem perceber, porque hoje o mundo está aí, está atrativo. É tanto entretenimento, é tanta coisa que se você não vigiar, daqui a pouco você está ali no meio, já está fazendo as mesmas coisas, voltando a ser a velha criatura. Então às vezes é necessário ele usar o cajado, tanto como proteção, mas tanto como correção, porque o Senhor corrige aqueles que Ele ama. Então, se você está passando hoje por uma correção, se você está sendo ali corrigido, dá glória a Deus, porque Ele te ama. E é necessária essa correção, para que Ele não venha me perder e te perder. Amém? Oh, glória! Aleluia! Vamos lá, verso 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Então vamos lá. Durante a época de Davi, os pastores preparavam o terreno para as ovelhas, ungia a cabeça delas com óleo para afastar inseto e garantir a paz. Espiritualmente representa a vitória, a honra pública que Deus dá ao crente mesmo diante dos adversários. Então vamos falar da parte A, né? Prepares uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então aqui está dizendo, ó, durante a época, Davi e os pastores preparavam o terreno para as ovelhas e ungia sua cabeça com óleo para afastar desinseto e garantir. Então, preparar o terreno, preparar a mesa, né? Aqui nós estamos falando aqui, né, do sentido de ovelha. As ovelhas, quando elas estavam no pasto, era necessário passar o óleo, né? Ungir a cabeça dela com óleo. Por quê? Porque o óleo, ela afastava dos insetos, afastava de mosca. Se algum animal peçonhento, uma serpente fosse dar o bote, ela batia na cabeça onde tivesse o óleo, escorregava e não conseguia atacar. Então, na parte das ovelhas, é como uma proteção, trazendo para um lado espiritual, ao Senhor nos honrando,
é o Senhor, né, ungindo seus servos, é o Senhor nos protegendo. Então, olha que interessante, a gente vamos fazer um paralelo, né, da gente às ovelhas. Nós somos as ovelhas do Senhor, né, e Ele é o pastor mor. Então, esse óleo significava proteção. Esse óleo era para impedir que os insetos, moscas, né, viessem atacar a ovelha, entrar no ouvido, porque, segundo os historiadores, falavam que quando os insetos entravam no ouvido das ovelhas, elas ficavam tão agitadas que elas saíam correndo, batiam a cabeça de tanta agonia. Então o óleo era para isso, era para proteção. E trazendo para a gente hoje, esse óleo nos protege dos insetos. Qual que é o inseto? Satanás, que fica ali no nosso ouvido todo dia, colocando uma palavra errada, colocando talvez sentimentos errados, colocando angústia no nosso coração. Então, quando nós estamos ali com o óleo do Senhor, aleluia, é uma proteção aos nossos ouvidos, é uma proteção à nossa mente, é uma proteção em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, ô glória. E também representa a vitória, honra pública que Deus dá ao crente mesmo diante dos adversários. Quer dizer, o Senhor ele dá honra àqueles que têm honra, né? Muitas das vezes que a gente olhando para a história de Davi, muitos desacreditavam de Davi. Quando o profeta vai chegar na casa de Davi para ungir, tá todos os irmãos de Davi tá lá no pasto, né? Como muitos, né, nas administrações, Davi está esquecido, Davi está largado, né? Cada um vai falando de um jeito, né? Mas Davi se encontrava lá no pasto, trabalhando, cuidando das ovelhas do Senhor, né? Trazendo para o dia de hoje, fazendo a obra, né? Então você vê, né? Enquanto muitos, talvez, Davi era esquecido, mas por Deus, Davi era sempre visto, Davi era sempre lembrado. E Deus dá honra a quem tem honra. E aqui Ele vai honrar publicamente. Então o que Deus tem que fazer na tua vida, meu irmão, minha irmã, Ele vai fazer. Ele vai te honrar publicamente. Não para dizer que você é melhor que alguém. Não para dizer que você é vamos falar o português, claro, o bambambam. Bam, bam, mas para mostrar que Deus é na tua vida. Para mostrar que Ele é contigo. Ele te escolheu. Enquanto muitos não davam nada pela sua vida, o Senhor, o pastor, oh glória, te escolheu, me escolheu, nos escolheu para fazer a sua vontade. Então, olha que lindo. Às vezes você acordou hoje triste, chateado, amargurado, ninguém gosta de mim, eu nasci para sofrer, eu sou jogado de escanteio. Tem um Deus lá no céu que te ama, que ama você. E quantos muitos estão te desprezando, Ele está só de olho em você. Mas e como é que eu faço? Já buscou Ele nessa manhã de hoje? Já orou? Já falou para Ele que Ele é o teu pastor e nada vai te faltar, porque Ele te supre. Oh, glória! Ele te satisfaz. Ele é a tua proteção. No deserto é Ele que te guarda, é Ele que te brinda. Você já falou isso para Ele hoje? Então perceba, para chegar no verso 5, primeiro você vai viver o verso 1, o verso 2, o verso 3, você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas no verso 5 tem honra, no verso 5 tem alegria, mas primeiro você vai ter que passar por alguns capítulos da sua vida. E é isso que as pessoas hoje em dia elas não entenderam. Nós estamos na terra, estamos vivendo na terra, estamos sujeitos a tudo aqui na terra. Nós somos carne. Né? Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estamos sujeitos a tudo. Não é porque nós servimos a Deus que a gente não vai passar pelo dia ruim. O dia do luto não vai chegar na tua porta. A porta não vai se fechar. Mas enquanto uma porta se fecha aqui, Deus abre outra lá na frente. Oh, glória, aleluia. Então tu tem que entender, aleluia, que tu vai passar pelas dores. Não tem como. Tu vai passar pela dor, tu vai passar pelo deserto. Mas olha o verso 1. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ei, tu vai passar pela luta, mas Ele vai estar contigo. Tu vai passar pela... Eita, tu vai passar pela peleja, mas Ele está contigo. Oh, glória. Tu vai passar pelo dia do luto, dia do choro, mas Ele vai te fazer repousar em pastos verdejantes. Aleluia, oh glória. Porque é confiança em Deus.
O coração está machucado, mas tu sabe para onde vai. Tu sabe que Deus vai fazer. Aleluia, glória. Então fica firme e busca o Senhor para que Ele venha te honrar publicamente. Não para soberba, mas para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Oh, glória, aleluia. Eita, glória. Isso é tremendo. Verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eita, glória. Então vamos lá. O Salmo termina com uma nota de absoluta certeza que a bondade e a misericórdia de Deus persegue, no sentido de acompanhar o crente ao longo de toda a vida da jornada terrena. Acabei de falar isso agora. Né? Que na luta, na dor, na prova, mas o Senhor é meu pastor e Ele vai estar comigo. Acabei de falar isso aqui, ó. Olha que tremendo, aleluia. Então o texto vai terminando com a bondade e a misericórdia do Senhor, que vai estar todos os dias em nossa vida, nos acompanhando, o crente ao longo de toda a sua jornada terrena. O que significa? Que enquanto estivermos aqui na terra, o Senhor vai estar conosco, vai estar nos acompanhando. A sua bondade, a sua misericórdia vai nos seguir todos os dias. O que precisamos fazer? Buscar a sua presença, confiar na sua palavra, meditar nela de dia e de noite. Então a gente tem que entender e botar de vez por todas em nossa mente, em nosso coração, que nós só estamos vivos por causa do Senhor. Eu só estou aqui gravando esse vídeo hoje porque Deus permitiu. Me deu mais um dia na terra, me deu mais um dia de fôlego de vida. Se não fosse da sua vontade, eu não quisesse, não estaria aqui hoje, não estaria levantado. Mas a sua misericórdia nos alcança todos os dias. A sua bondade nos alcança todos os dias. E aí é onde nós temos que agradecer, ser grato pela sua misericórdia, pela sua bondade. Nós não somos merecedores de nada, nós não merecemos nada. Mas a sua graça nos alcançou. A sua misericórdia nos alcançou todos os dias. Então entenda, meu irmão, minha irmã, fica de pé, vai para cima, busca o Senhor, adora o Senhor, confia no Senhor, porque somente Ele vai poder te dar a vitória, somente Ele vai poder cuidar de ti. E temos aquele troféu que é a vida eterna. É como eu digo, aqui é só uma passagem. Aqui nós estamos de passagem. A nossa morada não é aqui. Aqui nós somos passageiros. Mas enquanto estivermos aqui, temos que fazer a nossa parte. A nossa salvação é aqui. Nós temos que lutar aqui. Depois que partir, não tem como fazer obra, não tem como fazer nada. Então nós temos que fazer enquanto estamos vivos. O céu ele é tomado à força. É um leão por dia, é um urso por dia, quer dizer, é uma batalha por dia. Todos os dias nós estamos ali, correndo atrás, tentando ser um ser humano melhor, um pai melhor, um esposo melhor, um obreiro melhor. Tá entendendo? Então, lute, vai para cima, mas coloque o Senhor como teu pastor. E você vai ver que Ele vai te suprir em todas as etapas da sua vida. Amém? Oh, glória, aleluia. E vamos lá. O destino final é a comunhão eterna com o Criador. Então é isso aí. O destino final é esse. Nós vamos plantar aqui, vamos semear aqui, mas a colheita vai ser lá. A colheita vai ser lá. E o que você tem plantado? Eita, meu Deus. O que você tem semeado? Então, hoje é o dia de você ver, faz uma análise. Como que eu estou diante da presença do Senhor? Como eu tenho olhado para o meu Senhor? Ele é meu pastor e nada me faltará só nos momentos ruins? Só nos momentos bons? Não. Aqui diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não está falando em dia, não está falando em época, está falando que nada. Então eu entendo que é em todas as circunstâncias, é em todo momento, em todo tempo. Aleluia. Então, para finalizarmos, porque eu gosto, quando a gente vai falando assim da palavra de Deus,
Eu gosto. Se deixar, né, vai aqui 1 hora fácil. Eu tenho falado com meu irmão, o presbítero Hélio, que cada dia nós traz um, né? Eu falei assim, meu irmão, eu começo a falar, eu parece que eu já estou ministrando. Aqui é só uma meditação, é só... Mas não tem como. A palavra vai queimando, aí já vai entrando ali nas pregações. Mas o importante é trazer o alimento nesse dia de hoje. O importante é nós estarmos aqui tirando esse tempo, né? Você não está perdendo, você está ganhando, você pode ter certeza. Essa palavra vai entrar no teu coração. Lembra do que eu falei? Manda para alguém. Talvez tenha alguém triste hoje. Talvez tenha alguém se sentindo nada, um esquecido. Lembra lá do verso 5? Tem honra, tem glória chegando, aleluia. Então manda para ele, manda para ela, faz a tua parte. E de pregar o evangelho a toda criatura. Não é só pastor, não. Não é só diácono, não. É para todos. Ide e pregai o evangelho a toda, sem exceção, toda criatura. Então, se cada um fizer a sua parte, se cada um semear um pouquinho, a colheita pode ser grande. Amém? Glória a Deus, senão não vai dar 1 hora aqui. Meus irmãos, fique com Deus, que Deus abençoe, te dê um dia abençoado, iluminado, que seja um dia como esses salmos aqui, cheio de proteção, paz, descanso, vitória, honra, glória, e que a misericórdia do Senhor esteja aí contigo, te alcançando todos os dias e te dando a vitória em nome de Jesus. Amém.